Olá pessoal, espero que todos estejam bem, seguros, saudáveis, enfrentando da melhor maneira possível essa pandemia. Nós vamos pro vídeo que é referente a 2 de junho de 2020. Lembrando que o vídeo ele só sintetiza alguns comentários, vamos dizer assim, mais... eu não vou nem dizer mais interessantes, mas são alguns comentários que eu gostaria de fazer para tentar facilitar o entendimento dos conteúdos que a gente está desenvolvendo aqui. Então, os vídeos, de certa forma, é um material complementar, né, e optativo, sendo que o material principal ele está no PDF e na referência, que para esse caso é o livro do Casquilho e Teixeira, Introdução à Física e Estatística, da Livraria da Física. E vale lembrar que eu estou à disposição de todos vocês por Google Classroom, tanto no chat privado como no mural, e-mail e Google Meet, que são um comentário, uma questão que me fizeram aí, que é a questão de pode comentar no próprio canal do YouTube. Pode, não há problema nenhum, mas pode ser que exista um atraso aí, né, para os comentários e tudo mais. Então, todos os comentários que fizeram, ainda que fossem spams ou qualquer tipo de coisa, eu sempre respondi assim que eu os vi, mas existe uma dificuldade de ver, na verdade. E aí já aproveito para falar que não quero like, não quero view, o canal não é monetizado, o meu interesse é só educacional, com esses conteúdos. Não quero ser youtuber, nada disso. Não quero nem mostrar minha cara na internet. Então, a ideia é só a gente poder usar essa ferramenta para conseguir alcançar minimamente conteúdos e aprender alguma coisa minimamente em tempos um pouco mais difíceis. Bom, vamos seguir. A aula de conteúdo de hoje é um conteúdo ligeiramente extenso, então eu vou tentar ser rápido na apresentação, ver se eu consigo. Então, hoje a gente vai estudar alguns critérios gerais para o equilíbrio. Novamente, a gente vai seguir tratando esse sistema isolado, que tem se mostrado uma ótima ferramenta para a gente conseguir extrair informação em relação ao nosso sistema, conseguir relacionar a nossa física estatística com o que a gente conhece de termodinâmica. Então, novamente, vai ser um A0 com o meu sistema isolado, constituído de um reservatório, que é o sistema A', e o meu sistema A, que é o sistema de interesse. Então, novamente, meu sistema isolado A0 está dividido em dois subsistemas. Aqui eu faço o A menor, simplesmente pelas ideias que a gente já falou, de interesse do sistema isolado. Aqui nem precisava ser dessa maneira. Então, nesse meu sistema isolado, eu vou colocar aqui, o sistema ele pode trocar calor, né? A e a linha podem trocar calor e eles podem fazer trabalho um sobre o outro. Ou seja, a única restrição que eu estou fazendo é que não pode ter a troca de partículas, mas são todas partículas móveis e todas paredes móveis. E se vocês quiserem ter algum modelo mental para fazer uma abstração do que seria esse tipo de sistema, vamos imaginar que a gente tem um isopor muito grande, imaginar um isopor muito grande sendo o sistema A', e o isopor representando o sistema isolado.
E o meu sistema A, por exemplo, uma bexiga, que aí permite que o meu sistema A linha possa fazer trabalho em A ou A possa fazer trabalho em A linha. Então, vamos buscar as condições de equilíbrio do sistema A, que é o nosso sistema de interesse, né? Então, aqui o que a gente vai fazer é, para poder fazer as expansões, que eu já mencionei para vocês em conteúdos anteriores, a gente vai fazer que A linha é muito maior que A, então a linha vai ser um reservatório para a gente. Lembrar aqui, né, gente, que reservatório, pessoal, se for de temperatura, por exemplo, vai ser algo que mantenha, que tem um tamanho suficientemente grande para ter uma capacidade calorífica muito maior do que o sistema de estudo, ou seja, para conseguir manter a temperatura constante. E aqui o A' vai receber nomes de reservatório de temperatura, termostato, e é muito comum na área a gente usar a terminologia em francês, que, se eu não me engano, o pessoal chama de reservoir, para o reservatório. É bem comum, inclusive, encontrar nos livros, tanto em português como em inglês, a palavra reservoir. Então, lembrando que a gente já estabeleceu algumas condições de equilíbrio nos conteúdos anteriores, né? Então, a gente sabe que no equilíbrio A' e A, esses dois sistemas vão estar na mesma temperatura. A pressão ela vai permanecer constante no equilíbrio do sistema global, se a pressão de A vai ser igual à pressão do sistema A', ou seja, a A' vai ser também um reservatório de pressão para a gente. E o que a gente está considerando aqui é que a gente tem o sistema A e o reservatório A'. Como a gente vai buscar os critérios gerais de equilíbrio, o que a gente vai fazer é tirar esses sistemas do equilíbrio para ver o que acontece, né? Para que caminho que eles tendem a ir. Tanto na condição térmica como na condição mecânica. Então, a gente vai partir daquela ideia de que a entropia global do sistema S0 vai ser igual a S mais S', e que para qualquer processo finito, a gente vai acabar tendo que ΔS vai ser S final menos S inicial, de modo que a variação de S0 vai ser igual à variação de ΔS mais a variação de ΔS'. E lembrando do conteúdo imediatamente anterior, que a gente vai ter que esse valor é maior do que zero num processo irreversível e igual a zero num processo reversível. Aqui, vamos supor que nesse processo o sistema A recebeu uma quantidade de calor Q do reservatório, realizou um trabalho W, que vai ser P ΔV, né? P vezes a variação a pressão vezes a variação do volume. Ele realizou esse trabalho contra a pressão constante. Então, lembra daquela pergunta que eu fiz? Toda vez que a gente fala, que eu coloquei, né? Toda vez que a gente realiza trabalho, a gente pergunta sobre quem. E a gente vai lá, agora, quem está realizando o trabalho é o meu sistema A sobre o meu sistema A', ou seja, sobre a pressão que a linha impõe no meu sistema A. Lembra que a gente já viu que em alguns conteúdos anteriores que existe uma relação de simetria, né, nesses sistemas isolados. Essa é uma das grandes vantagens de usar esse sistema isolado. Ou seja, o calor que foi absorvido por A' foi o calor que o sistema A perdeu. Então, eu posso dizer que Q' é igual a menos Q. E, nesse caso aqui, a temperatura permaneceu constante porque ele está imerso num reservatório de temperatura, num banho térmico, ou num reservoir, ou num termostato. Então, aqui eu fiz questão de botar a palavra reservoir. Se o reservoir inicialmente tem ômega', U', estados acessíveis e absorve calor, como A é muito maior, A' é muito maior do que A, significa que a variação que ocorreu, a variação de entropia, por exemplo,
ela deve ser uma variação muitíssimo pequena, porque é um sistema muito grande e que esse calor que ele recebe, ele vai acabar sendo diluído, o que não acontece com o meu sistema A. Então, se essas variações são mínimas, são muito pequenas, em relação ao meu sistema A', significa que eu posso fazer uma expansão em torno desse ponto para conseguir tirar os valores da variação em A' e então entender pela relação de simetria, ou seja, perceber que a variação, por exemplo, de calor, o que um ganhou é o que o outro perdeu e assim por diante, é isso que eu chamo de simetria. Que dá para a gente então trabalhar com as expansões do sistema A' para obter informações no sistema A. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente tomar o logaritmo, né? A gente vai querer, no fundo, aqui nesse exemplo em particular, o que a gente quer ver é como que variou os microestados, né? Os estados acessíveis do meu sistema A' com essa injeção de calor, já que está recebendo calor, né? Então, o que a gente vai fazer é essa expansão, né, de ômega', mas é claro que fica muito mais fácil fazer essa brincadeira tomando o logaritmo e então tomando a expansão em série de Taylor. Bom, série de Taylor é um negócio que a gente vê lá no primeiro ano, que depois a gente revê, acho que todo mundo aí fez física matemática comigo, lá na revisão de física matemática a gente deduz por um caminho o que é a série de Taylor. Em eletromagnetismo eu acho que vem também, pelo que eu me recordo, o professor de eletromagnetismo ele refaz por um outro método ainda a série de Taylor, então acho que a gente não precisa ficar populando toda essa brincadeira. Assim, estou omitindo bom, tá tudo aqui, né? Só estou omitindo a fórmula de Taylor. E claro que a gente vai acabar usando as relações que a gente já desenvolveu previamente, por exemplo, a definição do beta para essa derivada aqui, né, de del ln de ômega sobre del U. E assim a gente vai acabar tendo que ln de ômega linha de U' mais Q' vai ser igual a ln de ômega' de U' mais beta' Q' mais meio. E aqui a gente está vendo que o que a gente tem é essa derivada segunda aqui seria uma derivada primeira de beta' em relação a U', multiplicando Q' ao quadrado, e aí segue equação 3. Por que eu estou enfatizando que esse cara aqui deve ser uma derivada primeira de beta? Porque esse vai ser a razão pelo qual a gente vai fazer nossa opção de truncamento nessa série. Então, perceba o seguinte, como o reservatório A, nosso sistema A, ele é um reservatório de temperatura, ou seja, ele é um sistema com uma capacidade calorífica grande, é um sistema extenso, é um sistema que tem pequena variação de temperatura quando ele recebe calor de A, já que o nosso sistema de interesse é muito pequeno e esse sistema reservatório A' é um sistema muito grande, isso significa que a minha temperatura beta' ela não deve sofrer variações significativas. É aquela coisa aquele exemplo que eu acabo usando bastante, é a aula de pegar uma moeda, esquentar muito uma moeda e jogar essa moeda dentro de uma piscina olímpica e medir qual que é a temperatura, a variação de temperatura dentro dessa piscina olímpica. É desprezável. E se isso ocorre,
Então, vamos entender que uma derivada de algo que é muito pequeno deve ser algo muitíssimo pequeno também. Então, essa é a razão da gente trocar. E aqui eu gosto de enfatizar o termo desprezável, né? Muita gente pergunta por que eu não uso desprezível, né? Eu uso desprezável, e aqui eu vou dizer que eu gosto de usar desprezável porque eu aprendi com os bons, e nesse caso o bom é o professor Ricardo Galvão. Me convenceu de que desprezável é o melhor termo para usar aqui, porque eu posso desprezar, mas não significa que seja zero. Bom, vamos lá. Dessa maneira, eu posso reescrever, então, né, essa expressão, né, o que vai estar tudo aqui desse mais meio, todos esses termos na sequência eles vão ser igual a zeros, porque vão acabar sendo desprezáveis, desculpa, porque eles vão ser derivadas primeira, segunda, terceira de beta, que é um valor muito pequeno. Então, a hora que eu pego esse primeiro termo e passo ele por outro lado da igualdade, eu vou acabar tendo a relação que 1 sobre Kb, variação da entropia S' vai ser igual a B', Q'. E sabendo que beta é igual a 1 sobre Kbt, isso aqui indica que a variação da entropia do meu sistema A' vai ser igual a Q' sobre T', mas vamos lembrar que a Q' é igual a menos Q. E agora a gente começa a estabelecer a relação com o meu sistema A. Então, se eu empregar a primeira lei da termodinâmica, que diz para mim que Q vai ser igual a variação da energia, né? Energia interna mais o calor vai ser igual a variação da energia interna mais o trabalho. Se eu fizer essa substituição, né, na variação da entropia do meu sistema isolado, eu vou acabar obtendo. Aqui eu abri as continhas. Provavelmente vocês vão estar vendo em vermelho. No PDF vai estar em azul. Abrindo essas continhas, né? Aqui a gente está substituindo, né? Delta S' a gente está substituindo por menos Q sobre T. E como Q é igual a delta U mais W, a gente substituiu aqui no lugar de Q esse valor. Então, encontrando na equação 9, que é o critério para a direção de processos naturais. Então, ao olhar para essa equação aqui, eu vou poder estabelecer quem que eu mantenho fixo e quem varia, a ponto de ver para qual direção o meu sistema caminha. Posso pegar só essa parte aqui, né, depois do igual, e isso aqui deve ser suficiente para eu avaliar o meu sistema. Então, essa equação 9 vai ser a equação principal das condições que a gente vai acabar avaliando na sequência, que é o filé, né, o conteúdo principal desse vídeo. Então, vamos recordar essa equação 9 aqui e eu acho que eu coloco ela mais algumas vezes aqui. Então, condição 1 vai ser o seguinte: a gente vai considerar uma parede adiabática, ou seja, uma parede onde não tem transferência de calor, separando os dois sistemas. E assim, A está termicamente isolado do sistema A'. E se nesse caso ainda a parede está fixa, isso significa que
eu estou definindo meu sistema por uma energia constante e um volume constante. Bom, vamos entender então como isso está funcionando. Então, eu só estou copiando a equação 9 aqui no que está indicado como equação 10. Se a minha energia é constante e o meu volume é constante, isso significa que eu não realizei trabalho, né? Volume constante. E significa que esse valor aqui, né? Ele é um valor fixo, né? Então significa, nesse caso aqui, o que eu posso fazer é passar esse cara para o outro lado da igualdade aqui, e isso me indica que a entropia, ΔS, deve ser maior ou igual a zero. Então, nessa condição, o que eu posso ter é a minha entropia aumentando ou ficando igual. Vamos olhar para outra situação, ou seja, tem uma tendência de maximizar a entropia aqui, hein? Olha que legal. Quando eu mantenho a energia constante. Vou fazer o seguinte, em vez de a gente pegar e manter a energia constante, vamos deixar a entropia constante. E vamos ver o que acontece com o meu sistema. Mesmo porque, pelos conteúdos que a gente já vem desenvolvendo, a gente sabe que o nosso sistema ele vai buscar o máximo de entropia. Então, de certa forma, a gente pegou algo que a gente já conhecia para tentar justificar como é que funciona essa equação de critério para direção de processo natural. A hora que a gente pega e substitui a energia constante por uma entropia constante, aí o que acaba tendo é o seguinte, a gente vai... Ixi, acabou. Acabei colocando um sinalzinho errado aqui. O que a gente acaba tendo aqui é o seguinte, entropia constante, volume constante, então o que a gente deve ter é que a variação da energia deve ser menor ou igual a zero. Bom, vamos de novo aqui no que é o azul no PDF, que deve estar aparecendo em vermelho para vocês. Estou lá com o meu critério para direção de processos naturais. Nesse caso, o que aconteceu é que a minha variação de entropia, lembra que eu estou mantendo S constante. Então, esse ΔS aqui, ele é constante, então a variação da entropia é igual a... entropia é constante, então a variação da entropia é igual a zero. Resulta só nessa parte da equação. Então, isso aqui resulta que a variação de ΔU, ele deve ser, aqui sinal de menos, né? Passou para cá com sinal de mais, então inverte o sinal. A W, trabalho, menos o trabalho sobre a temperatura. Então, o que a gente conclui nessa condição? E por isso que esse cara aqui tem que ser maior ou igual a zero. Lembrando que o trabalho a gente tem o sinal do trabalho aqui por uma relação de referência, né? Então, vamos seguir. Nessas condições, palavras do livro, a energia é um mínimo no equilíbrio, permitindo enunciar o princípio da mínima energia. O valor de equilíbrio de qualquer parâmetro interno não fixo é tal que minimiza a energia para um dado valor de entropia. Portanto, o princípio da máxima entropia, nossa condição com a energia fixa, é equivalente ao princípio da mínima energia, que é a situação quando eu tenho entropia fixa.
Aqui, é claro, tem várias discussões que a gente pode fazer, mas no fundo que a gente está, provavelmente presencialmente, eu ia dar vários exemplos para a gente brincar com entropia constante e tudo mais, mas é aquele caminho que a gente já entende, né? Que os nossos sistemas eles vão tentar maximizar a entropia e se eu pudesse segurar a entropia do meu sistema, ele vai tentar minimizar a energia. É aquela busca de máxima entropia, mínima energia. Bom, vamos lá. Claro que existem algumas condições aqui que a gente pode acabar. A gente colocou condições muito restritivas no nosso sistema. E a gente pode buscar situações que não sejam tão restritivas assim. Então, por exemplo, uma é que o sistema está em equilíbrio com o reservatório de temperatura. Bom, está num sistema com reservatório de temperatura, a gente vai sofrer um processo isotérmico, né? O nosso reservatório ele é suficientemente grande para não permitir variar a entropia, a temperatura no nosso sistema de interesse. E aqui vale a pena a gente definir, né, potenciais termodinâmicos. A energia livre de Helmholtz, que a energia livre de Helmholtz é dado por F, né, provavelmente porque o Helmholtz foi o primeiro a fazer essas brincadeiras, né, e aí chamou de free de energia livre, né, que é dado por U menos TS, e empregando a nossa condição de critério de condição de processo natural, a gente vai acabar tendo aqui, né, TS menos U, menos W aqui, né, a variação de TS menos U menos W. Isso aqui vai ser igual a menos ΔF menos W sobre T, maior ou igual a zero. E, como a temperatura é sempre positiva, a gente vai escrever a equação 16 menos a variação da energia livre de Helmholtz é maior ou igual ao trabalho. Bom, essa relação aqui ela vai implicar em trabalho máximo. Bom, vamos lembrar que energia livre é aquela em que o meu sistema já não tem mais energia para realizar trabalho. Essa é a definição de energia livre, né? Seria supostamente livre de trabalho. Então pode ser feito a ideia de que se os parâmetros externos do meu sistema são mantidos constantes, ou seja, se o meu trabalho é igual a zero, então isso vai levar à situação da equação 17, variação da energia livre tem que ser maior que zero. E aqui está dizendo que num sistema cujos parâmetros, aqui é a conclusão do livro, né? Num sistema cujos parâmetros externos estão fixos no realize trabalho, então, e que está em contato térmico com o reservatório de temperatura, a função energia livre de Helmholtz do sistema tende a diminuir a condição de equilíbrio estável a F mínimo, ou seja, o meu sistema vai buscar sempre, na condição de reservatório térmico, a condição de mais baixa energia livre de Helmholtz. Essa é a brincadeira. Mas a equação 17 não diz isso. Não, mas é por causa do sinal de menos. Na hora que você faz a inversão da inigualdade. Aqui concordo. Bom, vamos lá, mas o mundo não é só reservatório de temperatura, né? Não é só termostato. A gente pode ter reservatório de pressão. E aí o processo é basicamente o mesmo, né? A única coisa que a gente muda é que nesses sistemas isolados que a gente tem, a relação de A e A' é que agora a gente tem uma parede que pode se mover. Então o sistema pode fazer trabalho sobre o outro livremente.
se a gente escrever, então, a primeira lei, aqui a única coisa que a gente está fazendo é explicitando que pode existir qualquer outro tipo de trabalho externo, que é o que a gente está dando por W asterisco, e separando, né, o pelinha da outra vez. Eu estou fazendo dessa maneira porque é como o livro indica, mas a gente poderia até descartar esse cara para um caso específico. Nesse caso, pelo critério de direção de processos naturais, ou seja, a substituição lá de novo, tá na equação. E aí o que a gente teria é a ideia de pegar e definir a energia livre de Gibbs, né? Que é G igual a U menos TS mais PV. Daí a gente vai acabar tendo basicamente efetuando as continhas aqui, né? Vai ser basicamente a mesma relação, né? Menos ΔG, menos ômega, que é esse trabalho externo, por T, passa o T aqui multiplicando, T multiplica 0, dá 0, passa esse cara para o lado de cá com sinal de menos, passa com sinal de mais, e vai implicar que menos a variação da energia livre de Gibbs vai ser maior ou igual a esse trabalho externo. Mas se todos os parâmetros externos do sistema, com exceção do volume, estão fixos, então esse ômega, esse trabalho asterisco aqui, ele vai ser igual a 0, e de novo a gente acaba concluindo que se um sistema está em contato térmico com o reservatório de temperatura e tem os seus parâmetros externos fixos, com exceção de volume, isso é, encontra-se a pressão constante, então a função energia livre de Gibbs do sistema tende a diminuir e a condição de equilíbrio estável é da energia mínima. Ou seja, mais uma vez, a gente chega na condição de que mínima energia livre de Gibbs é a direção que o meu sistema vai seguir num processo natural. Então, resumindo, com energia fixa, a gente vai ter um processo direcionado para maximização de entropia. Com entropia fixa, a gente vai ter uma minimização da energia interna. Com a temperatura constante, a gente vai ter uma minimização da energia livre de Helmholtz, e com um reservatório de pressão, a gente vai ter a direção de minimizar a energia livre de Gibbs. Bom, aqui a gente já tem, então, os processos que determinam as condições de equilíbrio, e os próximos conteúdos já passam a ser aplicações a gente vai visitar agora o ensemble canônico com as suas aplicações, vai usar toda essa ideia de sistema isolado, vai chegar nas equações que a gente chegou lá com o método do termo máximo, e então vai começar a aplicar para o estudo de sistemas, para validar todas essas ideias a posteriori, como é o caso do gás ideal, clássico, e o modelo de Einstein para cristais, para avaliar calor específico. Eu fico por aqui, no desejo de vê-los em breve, presencialmente, e disponível para quem quiser ver, bater papo, tirar dúvida via Google Meet, via e-mail, via os serviços que a gente tem por aí. Abraços para todos e tudo de bom.